em função do que Jesus fazia, houve aqueles que eram chamados apóstolos da intimidade. E um deles era João, que mesmo não se fazendo presente no diálogo com Jesus, em momentos íntimos, Jesus chegava para João e Jesus, podíamos dizer que fazia uma espécie de resumo de como foi o dia. E não diferente desse encontro, Jesus estava somente com a mulher samaritana, porque das outras vezes era assim: Jesus vai para a casa de Jairo e os apóstolos que lá estavam, os evangelistas, iam narrando, e nós entramos na casa de Jairo. Quando entramos, Jesus falou, Jesus disse, Jesus sentou, Jesus levantou e eles iam escrevendo. Mas no encontro com a mulher samaritana, Jesus não estava com os apóstolos, e ainda assim os apóstolos tomaram conhecimento a partir de João. É importante lembrar aos irmãos que essa conversa com a mulher samaritana é tão singular que ela só aparece no livro de João, que quer dizer que Jesus não teve essa conversa com outros apóstolos a não ser João. Jesus não teve essa conversa a não ser com um apóstolo que era chamado apóstolo do peito, apóstolo do coração. Por causa dessa situação, João tornou-se singular, porque ele ouvia o que os outros não ouviam, ele sabia o que os outros não sabiam. Alguns dos apóstolos nos contaram o que viram, e João não só aquilo que ele viu, mas aquilo que Jesus confiou no seu coração, João também nos contou. É a perspectiva do capítulo 4, porque os apóstolos não estão nesse encontro com Jesus. Jesus estava sozinho nessa conversa com a mulher samaritana, e Jesus vai ter essa conversa, e provavelmente quando João vai começar a escrever a partir do versículo 32, provavelmente Jesus vai dizer: olha, assim agora que vocês chegaram, eu estou a vir de uma conversa longa com uma mulher aqui de Samaria. E se calhar todos os apóstolos ficaram assim sentidos, e João com toda a ousadia vai perguntar: e o que é que vocês falaram? Jesus começa a dizer para ele: eu os deixei, eu passei por Samaria e tive sede, me assentei até o poço de Jacó, e enquanto eu estava no poço de Jacó apareceu uma mulher. E Jesus conta toda essa narrativa para os apóstolos, de formas a situar, não a todos, mas João. E o João que ouve essa realidade vai despertar a capacidade de fazer chegar a nós essa informação, que hoje se tornou o texto base da nossa atividade. Mas é importante lembrar aos irmãos que na conversa com a mulher samaritana só estava Jesus e a mulher samaritana, e João vai se aperceber daquilo que Jesus fala com a mulher samaritana até que os apóstolos chegam. Quando os apóstolos chegam, a perspectiva dos apóstolos era exatamente para que Jesus comece, a conversa começa, porque os apóstolos queriam que Jesus fosse comer alguma coisa. Veja aqui, Jesus diante da mulher samaritana manifestou que tinha sede, e os apóstolos, conhecendo Jesus, disseram assim: o teu problema não é só problema de sede. Tudo bem que o mestre já teve sede, pediu água e bebeu água, mas agora nós conseguimos ver que o mestre está com fome. Nós queremos que o mestre coma alguma coisa. Aleluia. Deixa eu dizer que Jesus estava a insistir com os irmãos, e Jesus vai usar algumas linguagens figurativas, e por alguma razão ele vai dizer agora: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Perceba a perspectiva de Jesus em falar com os apóstolos a respeito do texto, ou da palavra-chave do texto em questão. A Bíblia está a dizer que eles estão a insistir em Jesus para que ele coma. Eles estão a falar: Jesus, nós sabemos que você tem fome, você precisa comer alguma coisa. E Jesus vai dizer para eles: eu sei que vocês conseguem ver que eu tenho fome, mas é importante vocês lembrarem que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus já está ligado aos pontos fundamentais, porque ele está a falar de fome de forma literal, mas Jesus agora vai apresentar uma perspectiva um bocadinho mais abrangente sobre a fome,
Porque quem ouve os discípulos a falar sobre fome, vai perceber exatamente que Jesus está a falar, ou que os apóstolos estão a falar que Jesus precisa comer pão. E Jesus vai dizer: a minha comida, ou a comida que eu vou me alimentar, consiste em fazer a vontade do meu Pai. Amados no Senhor, Jesus vai até certo ponto contrariar a perspectiva dos apóstolos, porque eles conseguiram perceber sintomas de quem tinha fome na pessoa de Jesus. Mas Jesus está a dizer: vocês detectaram o sintoma certo, mas a fome errada. Por quê? Porque eu até tenho fome, mas a minha fome não é para comer o pão que vocês estão a preparar, não é para comer a comida que vocês estão a organizar, mas em fazer a vontade do meu Pai. Mas que tipo de fome é essa que consiste em fazer a vontade do Pai? Sabe-se que quando nós falamos de fome, nós falamos da ausência de proteínas no nosso organismo e que até certo ponto enfraquece as nossas células. Eu não estou a falar de estômago vazio. Uma coisa é estar de estômago vazio, outra coisa é ter fome. E Jesus não estava necessariamente de estômago vazio. Aliás, essa é uma capacidade que os apóstolos não podiam ver na pessoa de Jesus. Eu posso não saber se você está ou não de estômago vazio, mas eu consigo perceber se você está ou não com fome. Então os apóstolos não sabiam se Jesus estava com o estômago vazio. Antes, pelo contrário, eles sabiam que Jesus estava com fome. E eu gosto disso, porque eles conseguiram detectar o problema, conseguiram identificar a problemática. Eles sabiam que Jesus estava com fome, eles sabiam que Jesus precisava comer, mas tinham, porém, Jesus precisava comer, mas existir Jesus na comida errada. E Jesus vai dizer para os apóstolos: calma aí, não insistam para que eu coma, porque o que vocês querem me fazer comer não é exatamente o que eu preciso comer agora. A comida que eu vou comer e vai resolver o problema da minha fome chama-se fazer a vontade de Deus. Quantos de nós acostumaram o seu corpo de tal maneira que quando não comem assim, comida de forma literal, têm a mesma perspectiva no seu eu ou no seu corpo quando não fazem a vontade de Deus? A ideia de Jesus é nos trazer a perspectiva de que o mesmo sintoma que nós temos quando estamos com fome é exatamente o mesmo sintoma que devemos ter quando não fazemos a vontade de Deus. Falar sobre missões, estamos a falar sobre evangelismo. É importante perceber que o evangelismo e as missões devem apresentar alguns sintomas na nossa vida, assim como a ausência deles. Uma igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que do ponto de vista evangelístico é uma igreja produtiva, essa igreja tem alguns sintomas, tem alguns sinais que o identificam. Então Jesus vai falar, porque ele sabe que uma pessoa que tem fome tem algumas características. Uma pessoa que tem fome tem alguns sintomas que nós vamos perceber. Lembrem-se que eu disse há poucos minutos: estar de estômago vazio não é a mesma coisa do que estar com fome. Então Jesus não estava a falar, ou os apóstolos, a conversa não era sobre estômago vazio, mas era sobre ter fome. E quando nós temos fome, uma coisa acontece: a ausência de açúcar no teu corpo enfraquece as tuas células. A ausência da vitamina C enfraquece o teu corpo. A ausência da vitamina D enfraquece o teu corpo. Então Jesus não está a falar exatamente da presença de comida. Jesus está a falar da presença de proteínas que a comida pode trazer. Então quando Jesus vai falar para os discípulos sobre a minha fome, ou seja, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, Jesus está ensinando à igreja a seguinte fórmula: quando nós vamos estar na presença de Deus, a nossa maior necessidade, para além de comer, é ter capacidade para entender quais são as capacidades nutritivas que essa mesma comida tem. Nós não comemos tudo o que nos aparece. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa fome é fazer a vontade do Pai. E se é fazer a vontade do Pai, nem tudo o que é comida serve para o nosso estômago, porque o que nós precisamos não é estômago cheio. Precisamos de proteínas, nutrientes
nutrientes em nosso organismo. Então Jesus está nos ensinando essa perspectiva de que a igreja precisa despertar uma fome pela realização da obra de Deus. Mas essa realização não é uma realização singular. Jesus não separa uma realização como, por exemplo, a minha vontade é orar, a minha vontade é pregar, a minha vontade é fazer jejum. Não. Jesus traz a perspectiva de que a fome que ele se refere está condicionada ao fato de que os apóstolos estão a olhar para os campos. Não olharam para os campos. Os apóstolos têm que olhar para os campos. Por quê? Eles não podem olhar para os campos porque não é época de colheita. Eles não podem olhar para os campos porque não é época de colheita. A dizer, como não é hora de colher, nós não temos como olhar para os campos, nós não temos como olhar para o lugar de onde virá a comida. Então Jesus diz assim: vocês dizem que faltam 4 meses. Porém eu vos digo, levantai as vossas cabeças, fixem os vossos olhos e vejam que os campos já estão brancos. Também, a perspectiva que Jesus traz para os apóstolos não é uma perspectiva literal, porque faltavam 4 meses para a colheita, mas ele está a dizer, os campos já estão brancos. Não era época de colher, mas os campos já estavam brancos. Não era época de ir e tirar os frutos ou os resultados, mas os campos já estavam brancos. A colheita não começa na época que há frutos, mas a colheita começa na época que os campos estão brancos. Não começa com a pregação do Evangelho. Missões começa com a preparação da mensagem a ser pregada. Quando Jesus disse os campos estão brancos, ele está a dizer, não é época de colher ainda, mas é época de vocês fitarem os vossos olhos para o lugar aonde vocês vão colher. Aleluia! Então a perspectiva de Jesus está voltada em primeiro lugar para a preparação. Levantai e vede. Isso aqui não é para colher ainda. Por quê? Porque a colheita está condicionada às nossas mãos, mas a preparação está condicionada aos nossos dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Os psicólogos dizem que existem alguns dispositivos de entrada na nossa vida. Um dos grandes dispositivos são os olhos, outro grande dispositivo são os ouvidos. Então quando ele está dizendo assim, levantai e vede, ele sabe que nós não vamos pegar o resultado, nós não vamos pegar, ainda não vamos colher, mas o ver aponta para a preparação. É um momento em que você tem que olhar, é um momento que você tem que preparar, é um momento que você tem que projetar. Não existe missões se não passarmos pelo processo da preparação. Ou seja, a espiritualidade da boca que anuncia o Evangelho está escondido na sabedoria dos ouvidos que ouvem a preparação. Repito, a espiritualidade da boca que anuncia o Evangelho está conectada à sabedoria dos ouvidos que se preparam. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, levantai e vede. Não dizeis vós que faltam 4 meses para a colheita? Eis que, olha o que Jesus está dizendo, primeiro precisamos estar voltados ao nosso objetivo, precisamos estar voltados à preparação. Não existe uma igreja de sucesso se não tivermos uma igreja de preparação. Não existe uma igreja que ganha almas se não existir uma igreja que passou pelo discipulado. Não existe uma igreja que vai criar impacto se não existir uma igreja que passou pela preparação. O Getsema não pode impactar no banco se não se envolver numa conferência como essa. Por quê? Porque a conferência é campo branco que nos prepara para a colheita. É um campo branco que nos prepara para a colheita. O discipulado na igreja é um campo branco que nos prepara para a colheita. Vocês não sabem, vocês ignoram preparação, vocês ignoram oração, vocês ignoram discipulado, mas Jesus está dizendo assim, a colheita de há 4 meses está escondida nos campos brancos que vocês estão a ignorar. Antes de ir para pegar, voltem os vossos olhos. Antes de ir para colher, voltem os vossos olhos. Não podemos ser a igreja que vai alcançar o banco se não formos a igreja que se prepara para alcançar o banco. Aleluia! Shinzutsu fala na arte da guerra, o calor, Deus abençoe, serva. Calor derramado na preparação é sangue evitado no combate.
quem se prepara suando, evita sangue combatendo. Quando a igreja se prepara para as missões, a igreja está pronta para fazer missões. Aleluia! O maior problema é que você vai querer fazer tudo sem se preparar. Não existe nada sem preparação. Prepara-te, ó igreja, para fazer missões. O Pentecoste vai acontecer daqui a sensivelmente mais 30 dias, creio eu. Mas a preparação do Pentecoste começa depois da Páscoa. Ou seja, Jesus morreu, eles não estão de braços cruzados. Estão a se preparar para daqui a 50 dias vivenciar a época da Páscoa, do Pentecoste. Até Pentecoste, que é colheita, precisa de preparação, que é antecipado pela Páscoa. Não existe colheita se não passarmos pelo processo da preparação. Glória a Deus. Os campos estão brancos. E a linguagem de Jesus não é uma linguagem literal. Jesus está falando na perspectiva espiritual. Então, quando ele está a dizer, levantem os vossos olhos, Jesus está falando, vocês precisam ver além do natural. Missões é olhar para além da estrutura física. Existem missões que obedecem parâmetros 100% carnais. Existem missões que obedecem parâmetros 100% humanos. Jesus está dizendo assim, a primeira recomendação que eu dou a vocês é que vocês foquem-se nas missões, mas apliquem uma lei espiritual. Qual é a lei espiritual, pastor? Eu estou a ver frutos em campos brancos. Em campos brancos, só a bandeira, né? Quando o milho começa a dar a bandeira, você vê aquela bandeira assim, sai algumas, não sei se são folhas, são flores, mas penso que são flores, todas branquinhas. E quando você vai olhar à distância, você vê que os campos estão brancos. Mas se o campo está branco, não que necessariamente já tenha maçaroca naquela plantação, mas aquele campo branco é sinalética de que daqui a 4 meses haverá colheita. Então Jesus está nos ensinando a olhar para as missões numa perspectiva espiritual, pela qual nós olhamos para as missões. A nossa perspectiva é 100% financeira, por isso é que nós isolamos o tipo de pessoas que nós pregamos a palavra. Quando nós olhamos para as missões numa visão espiritual, você olha para um irmão, e eu gostei do testemunho que o pastor Mata deu no dia da abertura do congresso, quando ele dizia que ele estava dando discipulado a muita gente, e muitas dessas pessoas hoje são pessoas com relevância nessa sociedade e fora dessa sociedade. Irmãos, eu gosto porque na altura que o pastor Mata estava dando discipulado, provavelmente essas pessoas não tinham, essas pessoas não tinham relevância alguma, essas pessoas provavelmente não tinham valor algum. E o lado espiritual das missões, na perspectiva que Jesus fala para olhar para os campos que já estão brancos, é exatamente você olhar para um paca que não tem valor para ninguém, é olhar para um pastor bacia que não tem relevância hoje, e você saber que isso aqui ainda é só campo branco, e chegará a época da colheita. Nas missões, você não seleciona povo, aliás, você não seleciona pessoa para pregar. A palavra que você prega vai ter a capacidade de mudar o destino daquela pessoa. É uma pessoa desprezível, eu sei, eu sou campo branco. É uma pessoa que não tem valor para a família, eu também sei, eu sou campo branco. Não classifica a colheita a partir do campo branco, antes pelo contrário, tenha uma perspectiva espiritual para dizer, o que hoje é campo branco, amanhã vai dar resultado. O que hoje é campo branco, amanhã vai dar resultado. As pessoas olharam para nós. Eu penso, irmãos, pessoalmente, na minha pequenez, por não saber fazer uma boa exegese, mas eu tinha boa motivação, e as pessoas podiam só dizer assim, estuda primeiro, se organiza primeiro. Há quem teve coragem de falar isso, mas há quem diz assim, você não vai longe. Em vez de você dizer não vai longe, diga assim, é campo branco, se trabalhar mais 4 meses, vai dar resultado. Em vez de dizer não vai dar, não vai prestar, Getsema não vai dar, esse irmão falhou, não vai dar, não olha nessa perspectiva, diga assim, é campo branco hoje e vai dar resultado amanhã. É campo branco hoje, mas dará resultado. Aleluia!
Branco, permitam-me pregar nessa manhã, aleluia. Quando nós somos Campo Branco, nós não atraímos nada senão desprezo. Nós não atraímos nada senão ignorância. Quando somos Campo Branco, as pessoas olham para nós e vão dizer: esses aqui não vão longe, esses aqui não vão dar certo. Alguém está a olhar para ti hoje e está a dizer: você não vai chegar a lado nenhum. Sabe por quê? Porque você é Campo Branco. E não se ofenda quando te disserem isso. No teu coração não pode amargar quando te disserem isso. Olha na perspectiva bíblica e entenda o seguinte: as pessoas que estão a te julgar como Campo Branco são as pessoas que não têm uma perspectiva espiritual de que daqui a 4 meses haverá colheita. Mas o pastor Mata, que já está te vendo daqui a 4 meses, ele está dizendo assim: vamos investir só mais um pouco. Quem não tem capacidade para te ver no amanhã, não pode ter capacidade para te parar hoje. Já vamos ser colheita. Por isso ele está dizendo: hoje é Campo Branco. Então, enquanto somos Campo Branco, quem nos estabeleceu é Jesus, quem nos meteu no processo é Jesus. Irmão, se dependesse de mim, eu já nasceria pregador, eu já cresceria pregador, mas Jesus está dizendo assim: eu vou lhe fazer Campo Branco, me meter no processo. Agora, quem não entende a dinâmica de Jesus, quando te vê como Campo Branco, fala: não vai a lado nenhum. Eles se enganam porque não sabem que o Deus da colheita é o Deus que antes nos antecede enquanto Campo Branco. Olha para a perspectiva de Jesus e coloque espiritualidade quando você vai olhar para alguém. Para de olhar para as pessoas e achar que as pessoas não têm valor algum. Pode não ter a melhor roupa hoje, é Campo Branco, eu sei. Pode não ter o melhor carro hoje, é Campo Branco. Pode não ter a melhor igreja, é Campo Branco. Chegará a época que depois de 4 meses, Jesus chegará e vai anunciar colheita na nossa vida. Preparem-se, porque a época de Campo Branco acabou, não acabou. Parou, não parou. Por quê? Porque daqui a 4 meses alguém vai ter que agora nos olhar e dizer: não era ele o Campo Branco, sim, era eu. Essa é a capacidade de Jesus, nos remete a colher aonde você não semeou. A pergunta é: o apóstolo Samuel Sadraque é de Ondiva. Como é que chegou no Xangô e colheu? A ideia é Deus nos fazer entender que ele semeia em Ondiva, mas não colhe em Ondiva. Era eu, estava na escola. A minha mulher fala assim: quando veres poeira ao meu redor, não se questione, Deus está em obra na minha vida. A nossa maior dificuldade enquanto igreja, enquanto jovens, é porque não queremos nos submeter ao processo. E tem uma coisa boa que Jesus fala, ele diz assim: eu digo a vocês, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia. Amém. Agora tem uma coisa fundamental. Depois que Jesus fala os campos estão maduros para a colheita, ele vai dizer: este vos envio. Versículo a seguir: aquele que colhe recebe seu salário e pode passar. Assim é verdadeiro ditado. Havia um ditado que diz assim: aonde você semeia, você colhe. E Jesus mudou esse paradigma. Pode avançar. Um semeia e outro. Essa era a ideia. Por quê? Porque a prática da agricultura é da seguinte maneira: eu e o pastor Mata vamos ter uma lavra, e na lavra é feito da seguinte maneira: pastor Mata, eu vou para a lavra, vou ficar 3 meses na lavra só a semear. Estou a semear. Depois de um tempo, pastor Bacia, bateu chuva, pastor Mata vai lá: pastor Mata, isso aqui é nosso, eu já semeei, agora o pastor Mata vai lá colher. Agora, qual é o pensamento bíblico? Pode avançar. Eu vos enviei para colher o que vocês não cultivaram. Agora, o problema é que você colhe aonde... Não, espera aí. Você colhe, olha o que ele disse: deviam a colher o que não cultivaram. Nós não colhemos aonde cultivamos, nós colhemos porque cultivamos. Pastor Bacia, vem rápido, corre, por favor. Vou te selar 1000 hoje.
esse milho é minha semente. Mas quando vai no pastor Bacia, já não é semente para ele, é colheita. Ele não semeou milho, mas colheu milho. O que é semente para mim é colheita para ele. Pode levar, pastor, pode levar, é minha semente. Aleluia, aleluia. Agora, você vai dizer que o pastor Bacia não semeou? Semeou. O problema é que esse milho, ele não está colhendo porque semeou milho. Ele não está colhendo aonde semeou milho, porque ele não me selou milho. Ele não me semeou milho, mas está colhendo milho. O que está lhe fazer colher não é porque ele semeou. Não é onde ele semeou. É porque semeou, não importa o local. Deus vai te dar capacidade para colher em nome de Jesus. Agora, a perspectiva bíblica é, se a ideia é colher aonde não semeamos, isso nos dá capacidade para vivermos a multiforme graça de Deus de tal maneira que nós temos... Olha, escuta. Vocês não semearam nada na vida do pastor Mata, esqueçam só. Quem lhe disciplinou outra pessoa, quem lhe batizou outra pessoa, mas o resultado que ele é hoje, vocês estão a colher. O pastor Mata pode não colher o que ele está semeando em vocês, mas os nossos filhos vão colher o que ele semeou em vocês. A perspectiva das missões do independente a perceber que eu não devo colher aonde semeei, mas eu recebo a capacidade. Se eu vou no Namíbia, eu vou colher. Vai colher por quê, pastor? Não vou colher no Namíbia porque semeei no Namíbia, mas porque semeei. Não importa a terra, Deus te dá capacidade para colher em todas as terras. Alguns olharam para mim e disseram, na lua não vão crescer. Isso é o que você acha. Eu sou um homem que conhece a semente das missões. Me semearam em Jerusalém, mas essa semente vai dar resultado na Judeia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho não foi semeado aos confins, foi semeado em Belém para ser alcançado, levado até os confins da terra. Eu não sei quem você é, aonde foste semeado, mas deixa eu te dizer, agora te espera para a colheita. Se te semearam no Calumbiro, não sei, mas a África te espera pela colheita. Aleluia! O ano passado, eu fui para a conferência do Bispo Dag em Cabinda. Quando eu voltei em Cabinda, eu disse, mas vamos fazer poupança, vamos para o Ghana. Eu disse, mas calma aí, vamos para o Ghana, porque senão, vamos para o Ghana. Senão vamos ter dificuldade, e não sei quantos mais, e blá blá blá, e não sei o quê. E quando eu começo a olhar para a perspectiva da semente, eu percebo da seguinte maneira: Deus pode te semear em Angola para te colher no Ghana. Deus pode te semear no Calumbiro para te colher no centro da cidade. Pergunta aos pastores do pastor Mata se um dia sabiam que ele estaria liderando uma igreja no centro da cidade. A perspectiva de Jesus é tão espiritual que ele não te resume ao lugar que você nasce. Vou exagerar, ele não te contextualiza na perspectiva que você morre enquanto semente. Morri como semente no Calumbiro, eu sei. Mas Deus não vai te fazer nascer aí no Calumbiro. Não me conclui. Aleluia! Aleluia! Agora tem um problema. Quando vamos falar de semente, é preciso percebermos que houve um homem, assim, de forma figurativa. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 7, o Abraão chegou no Melquisedeque e lançou uma semente. O Abraão deu dízimo. E a Bíblia está a dizer, vocês precisam saber que Levi, por meio de Abraão, deu dízimo. Ok. Ok. A perspectiva espiritual das missões em Jesus, ele está nos ensinando assim: existe um legado geracional que é deixado por meio das missões. Eu tenho quase certeza, se Deus nos dá a vida até lá, nós vamos escrever isso. Provavelmente os professores da escola bíblica dominical, dos netos do pastor Mata, são pessoas que o pastor Mata está formado. Então, o discipulado que o neto do pastor Mata vai receber está condicionado a ele.
Se você não ensina, você periga as próximas gerações. Se você não faz missões, você periga até a vida dos teus bisnetos. Ensina a siga a aluna hoje. Ensina a festa, ensina a música. As próximas gerações vão passando isso. E você tem que ter noção que o professor do teu filho, do teu neto, do teu bisneto, é o teu aluno. Se eu disser, vai ensinar no meu neto, meu filho. Aleluia. Senta, escuta. Agora, Jesus é tão Jesus que ele percebe muito sobre o legado geracional. E eu vou lhe dar 2 exemplos para concluir a minha mensagem hoje. Você sabia que haviam 2 homens em Israel que se destacaram em liderança? O primeiro chama-se Saul, o segundo chama-se Davi. Agora, para não abrir muitos textos, eu só quero que você perceba a seguinte perspectiva. Nas missões funciona assim. Pastor Feliciano, Saul e Davi são 2 homens que ganham destaque na Bíblia Sagrada, mas a história deles está conectada a um passado. Havia um homem antes de Saul e antes de Davi chamado Benjamim. E havia um outro homem chamado Judá. O Benjamim, no dia que Jacó estava para morrer, começou a abençoar os filhos dele. Naquela de abençoou, chegou no Benjamim e disse assim: ô Benjamim, você vai ser como o lobo. Você vai ser como o lobo, vais caçar a presa de manhã e de tarde vais despedaçar e dividir. A profecia para Benjamim e Jacó é: de manhã você caça, de tarde você divide. E a profecia de Judá é: você, leãozinho, os teus irmãos estarão submetidos à tua liderança. Na geração de Benjamim, depois de Benjamim passaram 9 gerações, a 10ª geração era a geração de Saul. Na geração de Judá passaram 9 gerações. A primeira geração é a geração de Pérez. Veio Heirão, veio Arão, veio Aminadab, veio Nasson, veio Salmão. Depois do Salmão, todos esses estão a vir do Judá. Os Judá lhe disseram: os teus irmãos vão se curvar a você. Os teus irmãos vão obedecer a você. Quando chegou no Salmão, para um homem chamado Boaz. Esse Boaz vai ter um filho chamado Obed. Obed vai ter Jessé, Jessé vai ter Davi. Passaram-se 10 gerações até chegar no Saul, passaram 10 gerações até chegar no Davi. Agora, a luta para reinar deve começar em função do legado geracional que cada um acarreta. Davi e Saul agora vão sentar e vão dizer assim: quem vai reinar sobre Israel? Alguém vai dizer: não, sou eu, Saul, que devo reinar. Davi, quem é que deve reinar? Davi vai dizer: sou eu que devo reinar. Agora, para que o reino se efetive, vamos buscar as profecias de há 10 gerações atrás. A geração de Saul lhe disseram assim: você vai caçar de manhã e depois dividir. Mas a geração de Davi, a profecia é: ó Judá, você é leão e os teus irmãos se submeterão a ti. A liderança de Davi é uma colheita semeada na geração de Judá. O que você semeia hoje condiciona as próximas gerações da tua vida. O segredo das próximas gerações na nossa história, na nossa caminhada, está condicionada à forma como nós preparamos e anunciamos o Evangelho. Seja letárgico, irmão. Continua a procrastinar a pregação do Evangelho. Continua a adiar o anunciar do Evangelho. Continua nisso. Os teus filhos são os próximos diambeiros dessa nação. Por quê? Porque o sucesso das próximas gerações está escondido na capacidade que nós temos para anunciar o Evangelho. Agora, esse Evangelho que é anunciado, olha o que Jesus vai dizer. Ele não está a dizer: vocês precisam mudar a vossa localização geográfica. Ele está dizendo assim: vocês precisam olhar para os campos
e ir para a colheita. Irmãos, esse ir para a colheita, Jesus não estava a falar de eles saírem da sua zona de conforto. Jesus não estava a falar de eles imigrarem, deles se deslocarem. Não. Jesus está dizendo assim: aí aonde vocês estão, vocês precisam ter a capacidade para colher. Você já entrou naquele tipo de igreja, que você entra naquela igreja, você começa a ver, aqui não tem quadros, aqui não tem pregadores, aqui moderadores, essa igreja não tem intercessores. Quando Jesus nos manda levantar a cabeça, é na perspectiva de dizer assim: eu tenho a capacidade de te fazer ver campos brancos aonde você está. Irmãos, o problema é que os discípulos chegaram para Jesus próximo ao poço de Jacó, e provavelmente, pela geografia bíblica, não havia campos muito próximos aí do poço de Jacó. Mas ainda assim Jesus está dizendo assim: levantem os vossos olhos e vocês podem ver que os campos já estão brancos. Eu já disse que a perspectiva de Jesus é tão espiritual que ela nos dá a capacidade de percebermos que a sabedoria das mãos que colhe está escondida. A espiritualidade das mãos que colhe está escondida na sabedoria dos ouvidos que se preparam. Então Jesus está nos ensinar aqui: vocês estão próximos ao poço de Jacó, vocês estão próximos ao sítio onde tem água, mas eu já estou a vos orientar aonde vocês vão colher. Jesus estava aqui a juntar alguns elementos, Jesus estava aqui a juntar alguns componentes que fazem parte. Jesus estava a juntar alguns elementos que podem fazer toda a diferença no processo da colheita. E nisso me vem um texto em mente. Quando Noemi sai de Belém para Moabe, a Bíblia vai dizer que ela foi com o marido, ela foi com os 2 filhos. Mas quando ela chega em Moabe, a Bíblia vai dizer que o marido morreu, os 2 filhos também morreram. Uau! Eu gosto disso, irmãos. Nós olhamos tanto para essa perspectiva por causa do que a Ruth ganhou, por causa do que a Noemi ganhou lá. Você já pensou que a Noemi ganhou uma nora, mas perdeu 2 filhos e um marido? Então vamos olhar para essa perspectiva. Nas missões, quando nós não temos capacidade para entender aonde Deus nos semeou, você vai se plantar em uma terra errada. A Noemi foi plantada em Belém, mas ela disse: não, aqui já não está dando, eu vou para Moabe. Quando chega em Moabe, as coisas começaram a dar errado. Agora escuta bem o que eu vou lhe dizer: não há sucesso na colheita. Não há sucesso na colheita se o que você vai colher não vai prestar para nada. Agora, a ideia de colher, Jesus não estava a falar de outra coisa. Jesus estava a falar de trigo, porque a terra de Israel, a terra onde Jesus estava, é uma terra que é dedicada no cultivo de trigo. Então Jesus está dizendo assim: a colheita que ele está se referindo, irmãos, é uma terra de trigo. Essa terra de trigo tem a capacidade para dar trigo. Se dá trigo, esse trigo é um trigo que tem a capacidade para fazer pão. Quando eu vou para a palavra Belém, aonde vivia Noemi, eu encontro uma particularidade. A palavra Belém significa casa de pão. E não pode existir pão se não existir colheita de trigo. Não pode existir pão se não existir colheita de trigo. O pão que nós vamos comer está escondido na capacidade, na colheita do trigo. Calma aí. Não se come pão em Belém se não haver mãos que trabalham na colheita do trigo. Aleluia! Agora, a Bíblia está dizendo que a Noemi saiu de Belém para ir até Moabe. Escuta, provavelmente ela não sabia da perspectiva espiritual da palavra Belém. A palavra Belém, repito, casa de pão. Diga casa de pão. Diga casa de pão. Getsema, diga casa de pão. Diga casa de pão. Diga casa de pão. Não existe pão sem trigo. Diga casa de pão. A Noemi saiu da casa de pão para ir até Moabe. Não saia de Belém. Aleluia. Diga para o teu irmão: não saia de Belém. Me fala: não saia de Belém. Saia de Belém. Diga: não saia de Belém. Eu vou encerrar a minha mensagem, mas queria dar um tópico, um subtema a essa mensagem. E o meu subtema é: não saia de Belém. Diga para o teu irmão: permaneça em Belém. Por favor, líder classe, me ajuda se eu confundo. Eu quero pregar nesta manhã. Aleluia. É bom compreender a perspectiva espiritual do lugar aonde nós fomos lançados. Eu fui lançado em Belém porque o Belém é a casa de pão. Se Belém é a casa de pão, a Bíblia está dizendo que houve fome na casa do pão. Se houve fome na casa do pão, não significa que a casa do pão deixou de ser casa do pão. Tem fome hoje, mas não terá para sempre.
suas condições de vida. E a ideia de Deus para as missões é: não saia de Belém porque faltou pão. Vamos estabelecer o pão de Belém para levar o pão a Moabe. A Bíblia está dizendo que ela sai de Belém, vai para Moabe. Quando chegou em Moabe, o marido morreu. Quando chegou em Moabe, os 2 filhos morreram. Irmãos, quando você se movimenta fora da orientação de Deus, Deus vai ter necessidade de matar teu marido, teus 2 filhos, para você perceber que em Belém pode não ter pão, mas tem saúde. Em Moabe pode não ter pão, mas não pode ter pão, mas não tem saúde. Aleluia! Ela saiu de Belém porque não tinha pão, mas em Belém tinha a presença de Deus. Foi para Moabe onde tinha pão, mas em Moabe não tinha a presença de Deus. Não vá para as missões só por causa do pão, vá para as missões por causa da presença de Deus. Aleluia! 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 Não saia de Belém porque está a faltar pão. Não abandone Belém porque está a faltar pão. Porque a promessa da colheita é para colher trigo. E não existe pão sem trigo. Se existe pão em Belém, é sinal que antes do pão já tinha trigo. É sinal que Belém é a casa do trigo. É sinal que Belém é a casa da bênção. Do Getsemane. Pode faltar casamento hoje, mas não significa que deixou de ser casa de casamento. Pode faltar dinheiro hoje, mas não significa que deixou de ser casa de casamento. Não saia de Belém. Belém é a casa do pão. Alguns estão a se tornar escravos porque faltou pão na casa dele, vão se prostituir no Siga na Luna. Alguns estão a abandonar a igreja porque faltou amor ao próximo. Podemos não te abraçar depois do culto, mas isso aqui não deixa de ser casa de Deus. Para ti, porque a fome que existia em Belém alcançou os pobres, mas os ricos tinham pão. Quer dizer, a casa do pão sempre terá pão, ou para os ricos ou para todos, mas não significa que vai faltar pão na casa do pão. Por isso é que a Sirofenícia, ela sabia que ela estava por baixo, mesmo não tendo comida, de cima viria comida. Quando você compreende a tua localização, você pode entender que falta comida na terra, mas existe provisão no céu. Tenta entendeu e disse: ai, eu não tenho o que comer, mas Deus produziu cortemizes no céu. O povo no deserto não tinha comida, mas Deus mandou maná do céu. Quando você compreende a dinâmica de Belém, quando você compreende a dinâmica de Belém, você sabe que Belém é casa de pão. Na crise ou não saia de Belém. Na dificuldade ou não saia de Belém. Sim, eu vim falar para você. Não importa a dificuldade que nós estamos a viver, não saia de Belém. Belém é a casa do pão. Belém é a casa da provisão. 1000 vezes passar fome na casa do pão do que estar saciado no lugar onde não é casa do pão. Porque a casa do pão tem uma identidade. Pão pode faltar hoje, vai ter amanhã. Aonde não é casa do pão, tem uma característica: só tem hoje, não terá amanhã. Nós não estamos na igreja porque Deus é Deus circunstancial, não. Ele é dono de todo o tempo. Por isso Deus não é Deus de 2000, Deus não é Deus de 1900, Deus não é Deus de 2024. Deus não vive no tempo, Deus não vive na história, Deus vive na eternidade. Por isso Jesus está dizendo: eu vou vos preparar lugar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A morada que Jesus está preparando não é morada como Moabe, que você vai lá, perde filho, depois volta para Belém. É morada tipo Belém, aonde você está. Faltou hoje, nós terás amanhã. Pode faltar amanhã, depois da manhã você terá. A ideia de Deus é te fazer entender: você pode sair de Belém hoje, vais voltar. Vais voltar. Vais voltar. Vais voltar. Podes ir, vais voltar. Não foi no Siga na Luna ontem? Não acabou? Não acabou? Olha nós aqui na presença de Deus. Vão voltar. Vão voltar. Vão voltar. Aleluia. Fala no Siga na Luna, portão abriu 15 horas. Não sei a que hora fechou, não nos interessa. Estamos aqui de manhã. Como Deus é Deus de Belém,
Não tinha culto ontem, mas tem hoje. Terá tarde, terá amanhã, terá depois da manhã. Vão voltar. Aleluia. Não espera perder para voltar. Permaneça para não perder em nome de Jesus. Não saia de Belém. Alguns estão a sair da igreja como turistas. Sabe quando é que você sai como turista? Quando as coisas estão boas. Você compra bilhete, você trata visto, você sai bem, sai na legalidade. Até selfie no aeroporto você faz. A Noemi saiu como imigrante, passar na fronteira por causa da fome. As missões não podem ser um refúgio da nossa fome. Você tem que sair bem de Belém. Vou falar para alguém nessa manhã. Você não pode sair de Belém porque o cerco apertou. Eu falei para a minha igreja há um tempo. Na semana passada, estávamos a fazer semana de oração pela vida financeira. E eu disse, do ponto de vista de oportunidade, Angola é o melhor país para se viver. Podem falar tudo o que vocês quiserem. Angola é o melhor país para se viver. O Freire não vai concordar comigo, é normal. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas o meu grande conselho é, pastor, nós não podemos sair só porque o cerco apertou. Isso é covardia. Isso é covardia. Vocês podem ter certeza, escrevam. Se vocês não morrerem até lá, escrevam. A elevação de Deus vai ser aqui nessa nação. Amém. Vocês não vão ouvir pastor no sul. Deus está exaltando na África do Sul. Vai começar aqui. A Dani Mega Church vai começar aqui. Não saia de Belém. Não saia de Belém. Tem pão. Belém não tem pão. Belém é casa de pão. Você está nos abandonando porque não te abraçamos. Não fomos no tobe. Não te demos boas-vindas no culto. Não demos conta que você estava lá atrás. Você não precisa sair de Belém por causa disso. Você é covarde, muito covarde. Você é covarde ao cubo. Se você sair por causa disso, permaneça em permaneça no Getsemane. Aleluia. Nós vamos ser insistentes. Nós vamos ser resistentes. Irmãos, vai acontecer tudo. Oh, pastor, mas também não vamos desistir dessa cidade. O Lubão é muito espiritual. Mas nós não vamos desistir dessa cidade. Uns vão emigrar porque a atmosfera do Lubão é pesada. Nós não vamos sair de Belém. Pode não ter pão hoje, vai ter pão. Eu não vou me unir a esse ministro. O Lubão não tem união, é verdade. É só hoje. Isso vai acabar. Quando nós nos unimos, você vai vir correr para querer nos abraçar. Hoje é o Getsemane. Estamos realizando encontro de missões no Getsemane. Daqui a bocadinho vamos unificar essa cidade. Vamos realizar congresso na Tundavala. Você vai querer se unir. Mas pela tua boa informação, vamos te receber. Mas com um porém, você que saiu com um marido e 2 filhos, vai ser obrigado a voltar com uma nora. Sabe por que a Noemi tem que voltar com a nora, apóstolo Sadraque? A nora era a simbologia da misericórdia de Deus. Quer dizer, não tem mais ninguém para te acolher. Vou te mandar um socorro. Porque Ruth significa amiga, consolo. Então é misericórdia de Deus. Está mesmo a sair de Belém, onde tem saúde, tem bondade, tem culto matinal, tem conferência de missões, tem oração das 12, oração preservada. Está saindo de Belém para ir mendigar pão em Moabe. Chega em Moabe, você aqui chegava, ajoelhava, Pai, eu te agradeço, eu te glorifico. Com oração de 30 minutos você resolvia todo o problema da tua vida. Você é obrigado a sair para ir em Moabe, chega lá, quer pedir proteção, tem que ir no Deus do sol. Oh Pai, protege. Quer ter filho, vai no Deus da lua. Oh Pai, protege. Está saindo de Belém para ir se procurar trabalho em Moabe. Não abandona Belém por causa da oferta de Moabe. Os já estão brancos. Pelo amor de Deus, permaneça em Belém, porque em Belém que se faz pão, em Belém é onde se colhe o trigo, em nome de Jesus. Provavelmente você só está olhando para o pão que fizemos e você não
nós colhemos. Aleluia. O pão que você come hoje é trigo que o pastor Mata colheu. O pão que você come nesse altar, nesse culto de domingo, é o trigo que eu colhi ontem na minha casa. O pão que você come na conferência de missões é o trigo que os pregadores colheram. O pão que a tua família vai comer é o trigo que você está colhendo nessa conferência. O pão que os teus irmãos vão comer é o trigo que nós estamos a colher. Não importa a circunstância. O pão que nós comemos hoje é trigo que alguém colheu. Colha para que uma geração seja alimentada. E Jesus está dizendo: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou falando de trigo literal, eu não estou falando de pão literal. Coma a pregação preparada para ter uma pregação no formato de pão, que vai alimentar outras vidas, que vai alimentar outras gerações. Pastor Jesus Mussubo, o que é que você come? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu não sei se você é pregador, eu não sei se você é adorador, mas eu vim te dar uma notícia. Precisamos nos unir, juntar as nossas forças para que o Evangelho seja pregado, para que o pão seja distribuído. Aleluia! Não quero ser herege, eu estou a terminar. Pastor Bacia, ajude-me, por favor. Não quero ser herege, eu estou a terminar, mas a pergunta seria: o pão que o povo comeu no deserto, o trigo saiu aonde? O maná. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É que todo resultado tem preparação. Até a colheita que você está fazendo só faz parte do processo. Quando o pastor está dando discipulado, é trigo que ele está dando. Quando os filhos ali pagar bilhete, é pão do trigo que ele colheu. Amém. Queremos ver o Lubango mudado em um ano, não é possível. Porque nós queremos só colher, queremos só dar pão e não queremos colher. Mas esse congresso, aleluia, aleluia, estamos a colher, estamos a colher. Depois daqui você vai sair, vai começar a produzir pão para a tua família, pão para a tua escola, pão para a tua faculdade, pão para a tua empresa. Colha só! E o Deus da eternidade vai lhe dar a capacidade para dar pão. Mas pelo amor de Deus, não saia de Belém, permaneça em Belém. Aleluia! Permaneça em... Fique de pé em nome de Jesus.